Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Contos de Elora, o RPG trazido a vocês pela Black Company. Eu sou o Thiago P., o autor dos livros de fantasia dos Contos de Elora, narrador dessa mesa. E se você está ouvindo pelo Spotify, você não vai ver isso, mas se estiver aqui no YouTube, verá que aqui do ladinho, no nosso overlay, a gente tem um pedido de auxílio, né? Então, assim, já de primeira aqui eu vou dizer que se tocar o coraçãozinho de vocês acharem que a gente vale um cafezinho aí, tem um QR Code ali pro Pix para auxiliar aqui a Black Company a manter seu portal, né, os canais, os podcasts, etc. Então, tá aqui disponível. Só falo, né, que talvez seja bom ampliar a tela aí, né, colocar num full screen para conseguir ler direitinho o QR Code, caso consiga na tela normal. Dito isso, né, primeiramente, muito obrigado, e segundamente estou aqui com a Diebe, a Thay, o Silvio, o Mark e o Marcelo, que decidiram adotar um devorador de mentes como amigo, né? Então, a partir disso... tentar, exatamente. Vocês estão com o ossinho ali, né? E eu não tenho nada a ver com isso, o Twali não tem nada a ver com isso. O Twali foi embora. A Arien também foi embora. Eu tô só seguindo o fluxo, né? Exatamente. Tô só seguindo o fluxo. Mas enfim, né, gente? Na última sessão, aquele anão que tava pedindo a ajuda da Mag e da Arien pra sair do casulo, né, ele foi retirado pelas duas, e quando a Arien disse que uma criatura tinha entrado naquele casulo, ele fez, né, uma feição de raiva, e mesmo sob a mira do machado da Mag, ele começou a procurar indícios, né, de que se havia alguma coisa estranha que poderia ter entrado na pele dele, sei lá, né, ele tava bravo porque a Arien falou que tinha uma criatura e achou que tava falando dele e tudo mais. E daí ele pediu ajuda para ver se alguém auxiliava para localizar onde é que estava essa tal criatura, e o Twalin que atendeu. O Twalin então mediou a questão entre a Mag e esse anão, né, o nome dele era Brog, e pouco depois o pai do Twalin se uniu, todos eles ali. O Twalin notou, né, que o Brog ele estava bem mais disposto que os outros anões que foram acabando, né, sendo resgatados dos casulos ali pelos outros anões. Mas mesmo assim o Twalin resolveu não fazer alarde. Mas daí quando o Brog começou a parecer assim, ansioso demais para sair do depósito e falar com o mestre Bartus, o Burdal, né, pai do Twalin, estranhou o comportamento e atacou o Brog, matando ele com um golpe na cabeça. Logo que o corpo caiu, uma criatura que parecia um cérebro com patas se teleportou para fora da cabeça do Brog e saiu correndo. Alheio a isso, né, o Zera e o Colin, eles ajudaram o Elfgar a se recompor lá, que eles tinham recém liberado ele, né, do casulo. E o Elfgar, assustado ali, aos poucos, lembrando o que tinha acontecido, entregou pro Colin uma carta que estava no bolso dele. Nela, o rei Yamato pedia perdão por ter sido inconsequente a ponto de tentar fazer um acordo com o Illithid. O nome dele era Kais. E que o plano para ter ajuda desses Illithids contra um suposto exército de demônios de um homem chamado Thomas tinha dado errado. O Zera e o Colin também notaram que o Elfgar estava com uma ferida no canto do olho direito e que poderia indicar, né, que ele havia sido infectado por uma larva Illithid. Voltando agora, mais uma vez, né, para a questão do cérebro com patas, a criatura, ela pareceu chamar ajuda de outros ali da espécie dele, e dezenas apareceram no recinto. Porém, quando eles notaram a quantidade de anões que já estavam de pé, não ousaram atacar, mas entraram em contato com todos vocês via telepatia, informando para que vocês esperassem no lugar ali, porque o Lord Kais gostaria de conversar com todos. Apesar desse aviso, né, o Twalin e a Arien decidiram reunir todos os anões ali que foram resgatados e correr para a superfície, enquanto o Zera, a Mag e o Colin permaneceram no depósito. O Colin fez uma magia de gelo em área para tentar abrir a maior quantidade de casulos possíveis num curto espaço de tempo,
E logo depois de libertarem alguns anões, viram o Illitid entrar no depósito, né? Ele se apresentou como Lord Kais e disse, usando a mente dele, né, que compreendeu que os anões eram importantes para vocês e por isso estava disposto a libertá-los, né, e extinguir as larvas que por acaso tivessem sido inseridas em alguns deles. A condição para isso era que ele pudesse manter o controle do rei Yamato na sua mente coletiva e pediu a vocês a discrição e a promessa que não interfeririam nessa questão. Depois de uma quase ameaça da Magi ali, pedindo para que o tal Yamato, né, o suposto Yamato, não fosse um rei mau, o Lord Kais concordou com os termos e, teoricamente, desfez a infecção das larvas. Antes de ir embora, né, no entanto, ali o Zera perguntou pro Kais se eles não poderiam se conhecer melhor, né? E o Kais, ele perguntou para vocês se vocês gostariam de conhecer o criador dele. Agora é madrugada do dia 17 do mês 9. Daqui a mais ou menos 1 hora o sol nasce. Lembrando que vocês estão acordados, né? Durante todo esse tempo aí. E vamos voltar ao momento em que vocês ouviram na mente de vocês o Illitid perguntar: vocês gostariam de conhecer o criador do Lord Kais? Tem doce lá? Mag, temos um compromisso aqui com os anões. Espera, Colin. Fizemos uma conversa com o rei. Temos que levar todos os sobreviventes. Tualin e Aren estão já levando alguns deles. Eles estão à mercê de perder a vida aqui. Acho que podemos no segundo momento. Eu começo a juntar as coisas e viro as costas. Ele apesar, né? Pode voltar aqui essa amizade aqui, mas eu queria primeiro só nos apresentar melhor, assim, para que a gente pudesse eventualmente ter uma rapaz, amizade. O cara tá apaixonado, olha aí. Ai, honra, velho. O cara tem tentáculos, bicho. Isso aí. Caraca, o cara foi de hentai, maluco. O cara é o hentai do Han, bicho. Cara, deu 5 minutos de sessão. 5 minutos de sessão. Já estamos falando de hentai. 2 casais já na mesa. O Colin tá na hora de ele se reencontrar com a amiga dele, né? Era Alice o nome? É Alice. Eu acho que ele tá assistindo um pouco sozinho. Cara, o Silvio foi até embora. Caraca, velho, ficou pesado, hein? Ele foi pegar nosso papel do RH pra mandar a gente embora. Falando, deu 5 minutos de programa e tá falando de hentai e tentáculo, mano. Começamos meio mal. Calma, gente, não vai ser preciso. Caraca. Vamos voltar pros trilhos aqui. Acostumado com a gente, né? Vamos lá, vamos voltar pros trilhos. O Lord Kais, ele faz um sinal com a cabeça, assim, sentindo pra vocês, né? Ele faz, pois bem, eu já tenho conhecimento de que este que está arrumando as coisas se chama Colin Vought, e creio que o senhor é o senhor Zera da Jan. Isso. Porém, a senhorita eu não tive nenhum. Deixa eu lhe apresentar, essa aqui é o nosso Messias. É a Magi. Aliás, eu não sei até se vocês acreditam em divindades e coisa e tal. Essa aqui que fala com vocês, ela é uma espécie de divindade pra gente. Exato, mas como a gente ainda não é tão amigo, você pode me chamar de Magnífica. Magnífica. Certo. É bom que ele um nome não tenha... de guerra, moço. A gente ganha esse nome quando a gente ganha a guerra. Certo. Os jogos de guerra, no caso. Fico feliz que a senhorita tenha sido sincera nas suas palavras, embora esteja utilizando uma espécie de ilusão para parecer outra pessoa. Mas... enfim. Entendo que para vocês... da superfície,
talvez esteja um pouco tarde, então se desejarem conhecer o criador após um descanso. Eu gostaria que você respondesse a minha pergunta. Tem doce lá? Eu não sei o que a senhorita quer dizer quando fala em doce. De comer. Mas... Bom, há certos alimentos, a maioria dos alimentos são para as nossas criações, na verdade. Não sei se seria do agrado da senhorita. E é legal que tudo isso, né, ele está totalmente inexpressivo e vocês só ouvindo na mente de vocês. Que pena. Eu gosto muito de doce. Se você conseguir um doce quando a gente for te visitar, eu vou ficar bem feliz. Eu Colin, posso... a gente vai descansar. Dar uma olhada. Eu tô olhando os corpos dos que saíram e olhando os casulos que ainda estão danificados, mas não foram abertos ainda, tentando ver quantos anões a gente consegue ainda resgatar para subir. Tá. A gente já faz uma parte mais dinâmica sobre isso, mas em resumo, né, então, o que acontece? O Lord Kais, ele diz que quando vocês estiverem prontos, é só descer aí de volta no depósito, que um dos lacaios dele estará ali de guarda e o informará no momento que vocês chegarem. E ele... Estamos bem-vindos aqui, então? Sim. Desde que não... Como se escreve Lord Kais? É K-H-A-Y-Z. Ok. Respondendo ao Zero, ele diz... desde que não nos faltem com respeito ou sejam agressivos, não vejo por que não. Afinal, os senhores aceitaram nossos termos e foram educados em nossa conversa. Daí ele só faz um sinal com a cabeça, dá um giro e vai embora flutuando pela porta. Enquanto isso, Colin, e eu imagino que assim, depois da despedida aí, Zera e a Magda ter ido auxiliar o Colin, achou pelo menos. Então eu vou pedir pra, num geral assim, vou pedir um teste de percepção teu, Colin, com vantagem, tá? Só pra você... digamos assim, né? Como se fosse o tempo todo que você gastou ali, analisando, né, toda a região. Ok, com 20, né, não natural, mas um 20. Vou dizer que, né, com a ajuda deles ali, demora uma certa meia hora aí, pra você conseguir auxiliar os que ainda estavam presos nos casulos e tal, tentar acordar os que estavam ainda inconscientes, óbvio, né, que os que estavam conscientes, eles começaram a auxiliar também nessa questão. Alguns deles, né, questionam o que era aquele ser, o que vocês fizeram para convencer ele de ir embora, e aí fica a critério de vocês explicar ou não o que foi feito. Nós vamos explicar para todos lá em cima, diante do rei de vocês, para que todos tenham a mesma percepção e evitem ruídos na informação. Tá bom? Certo. A nossa preocupação agora é que todos estejam saudáveis e que a gente consiga subir e ficar tranquilo e em segurança. E já estamos bem cansados, estamos há muito tempo acordados. Precisamos descansar um pouco e falaremos em breve sobre tudo isso. Tudo bem para vocês? Alguns ali, eles ainda, né, tentam fazer alguns questionamentos, mas a maioria ali aceita. Aos poucos o burburinho se desfaz. Claro, né, você vê no semblante deles ainda, né, muita incerteza, muito medo, ansiedade, mas
aos poucos eles compreendem que talvez seja a melhor saída para todos. Durante todo esse período, tá, Connie, você nota que, mais ou menos, tá? Vocês conseguiram cerca de 290 anões. 56 deles vocês encontraram mortos. Você não sabe se foi por questão do Iritide, do casulo, da magia de gelo, mas 56 deles estavam sem vida quando vocês tentaram retirar do casulo, tá? Então tem ali uma certa comoção, né, pelo lado dos anões, mas a maioria está, se é que, né, uma falta de uma palavra melhor, mas felizes por terem sido libertos, né, e poderem voltar ao normal no que for possível, na verdade. Com certeza que eles vão preparar um enterro digno para todos eles. Foge um pouco dos conhecimentos, né, dos meus estudos, mas... Vamos, Mag, tudo bem para você se a gente subir, encontrar o rei e guiar todos Com até certeza. o encontro deles? Já é hora. Beleza. Então vocês reúnem todos eles e começam, né, ali a subida de volta. Enquanto isso, vou pro Tualin e pra Arien. Vocês estão com um grupo com o Elfgar, né, e mais 46 anões, junto com eles, né, seus pais, Tualin. E vocês chegam, né, no momento onde passam por aquela abertura que era para estar sendo guardada, né? E quando você passa um deles, assim, ele fala assim: não, agora eu me lembro, eu estava aqui, eu estava nesse ponto, tentando cuidar para que ninguém entrasse por essa passagem. Ela não estava assim. Daí um outro se aproxima dele e fala: olha, tem muita coisa estranha acontecendo, não adianta se questionar agora. Vamos ver o que o mestre Bartos tem para dizer. Daí eles continuam. A sua ideia, Tualin, como pessoa que está à frente aí desse grupo, é ir direto pro rei? Sim. A minha preocupação neste momento é garantir a segurança dos anões, né, e principalmente dos meus pais, da segurança dos anões, a segurança da Arien também, e levar todo mundo, pelo menos os que estão comigo aqui, são e salvos, porque eu penso em depois voltar para poder, porque eu não sei o que está acontecendo com meus companheiros, e eu penso em voltar para buscá-los, ou ajudá-los, auxiliá-los de alguma forma, né, ou guiá-los de alguma forma, não sei se perderam ou não, enfim. Eu não sei o que está acontecendo, então a minha ideia é saber o que está acontecendo depois que eu terminar de resgatar esses anões aqui. Tá. Bom, então vocês continuam, né? Passam dessa parte onde era a abertura ali, onde foi feita a barricada para a área de mineração. E daí nisso, alguns dos... tanto de moradores quanto de serviçais mesmo do Ziahar, começa a notar a movimentação, né? E vendo que esse grupo de anões subindo, né? E fala: não, alguns deles voltaram, né? Será que não é perigoso? Daí alguns ficam com medo, outros já pedem para sair correndo e chamar auxílio, né? E daí nisso uma anã, ela se aproxima, né, de você, Tualin, pensando em perguntar direto para você, mas daí ela vê por cima de você o seu pai, né, o Burdal, e daí ela vai pro Burdal. Eu nem fico ofendido com isso, porque realmente acredito que o meu pai deve ser uma espécie de líder não declarado, não nomeado dessa galera aqui, né? Uhum.
Ou que ele deva ser um dos mais velhos, se não for um líder, assim, que ele deva ser um dos mais velhos e dos mais experientes, e talvez isso conte pra que as pessoas busquem sabedoria com ele, sei lá. Então eu nem fico ofendido, na real. Eu só quero ajudar, na real. E tá muito preocupado com a segurança da Aren também. Minha noiva, né? Tô começando a aceitar já tô começando a aceitar o fato. Enfim, daí nessa edição ela fala assim, não, senhor Mestre Burdal, né, e ela faz tipo um sinal com a cabeça, o que aconteceu? Achamos que todos vocês, né, estavam mortos. E daí ele explica bem rapidamente pra ela e você nota assim que ele tem na verdade, a gente já chegou na superfície, disso, né? Não exatamente na superfície, mas vocês passaram da área de mineração que tinha sido fechada, né? Entendi. E já tem gente esperando a gente lá? Então, as pessoas começaram a notar que teve essa movimentação e foram falar com vocês. Na verdade, essa moça veio falar com vocês enquanto outros receberam ordens, né, de fazer outras coisas. Eu vou tentar ajudar o máximo possível para direcionar as pessoas. Esse aqui tá mais ferido, esse aqui tá mais debilitado. Né, vou tentar ajudar, encaminhando, né, direcionando as pessoas. Né? Não dando ordens, obviamente, porque eu não tenho nenhum tipo de autoridade. Mas... O próprio Burdal, ele fala, né, quando ele chega pra moça pra essa serviçal, né, ele fala com uma certa... não vou dizer assim autoridade, né, mas com um respeito, né, vendo que a pessoa tem um respeito maior por ele, ele com liderança diz, olha, a gente tem esses homens feridos, talvez venham mais atrás de nós, arranje a maior quantidade de dormitórios, áreas da enfermaria, se possível, chame quem puder ajudar na cura, né? Fala com os druidas, traga eles pra cá, e avisem Mestre Bartos que nós estamos de volta. E daí ela fala assim, mas essa hora esse Bartos deve estar dormindo. Fala, olha, é uma questão da importância. Se achar que ele vai ficar irritado de avisar que nós estamos de volta, tudo bem. Agora, se ele vai ficar irritado por ninguém ter avisado que nós estamos de volta, aí é uma outra questão. Você que escolhe. Ela meio que arregala os olhos assim, mas daí faz um sinal pra ele, né? Fala, não. E sai e já vai meio que fala com um que já encontra no corredor, outro e tal. Com a sua indicação, Tolly, né? De quem tá mais machucado e tal. Ela já pega e já chama ali, né, esse grupo que tá mais debilitado. Fala, não, já vamos levar esses aqui pra enfermaria, depois a gente vê o resto e tal. E começa, né, esse trabalho de visão, de funcionalidades, podemos dizer assim, quando você e a Aren sentem, né, a adrenalina passa um pouco ali, vocês sentem o peso de ter ficado acordado esse tempo todo e tudo o que aconteceu, né? Então, eles começam a sentir os efeitos da exaustão, sabem que precisam descansar o mais rápido possível. Eu vou dizer assim Eu sinceramente, eu vou tentar lutar contra o meu cansaço e continuar, de alguma forma, ajudando ali a direcionar, enfim, né? Dar esse primeiro apoio ali a esses resgatados, né? Eu tento me apegar ao pensamento de ajuda primeiro e depois o descanso. Vai levar assim uma meia hora, 40 minutos ali onde vocês estão recebendo e dando informações e indicações e tal. O pessoal começa a se espalhar, você vê um pessoal se agilizando para arranjar lugares para ficar, né, mais cômodo para quantidade de anões, né? Nisso, Colin, Mag, Zera chegam com as outras centenas de anões ali. Vocês também, tá? Vocês três sentindo os efeitos da exaustão já. Quando eles veem aquela quantidade enorme de anões chegando, né, além de uma certa alegria, você vê que os rostos, né, do pessoal que trabalhava ali
primeiro estavam meio que com preocupação, agora eles já começam a ficar mais animados, que tá todo mundo de volta, né? Que eles temiam pelo pior. Então até o próprio trabalho começa a ficar mais fluido. Eles começam a levar um monte de coisas pra fazer camas improvisadas na parte do hall de entrada, lá onde estava bem vazio, né? Pra primeiros cuidados, mestre, depois... Pode falar. Não, desculpa, termina o seu pensamento. Desculpa. A ideia deles, né, pra dar esses primeiros socorros e depois até encaminhar as próprias pessoas para suas casas e terem, né, o devido descanso lá. É só pra concentrar e ficar mais fácil de ver quem que precisa de auxílio ou não, tá? Mas nesse inteirinho todo, os meus pais, eles foram auxiliados de alguma forma para poder serem cuidados, medicamento, alguma coisa assim? Eles estão longe de mim ou eles... Você nota, assim, que eles e mais uns 3 ou 4 anões ali, eles meio que tomam as rédeas da situação dentro, né, ali dos corredores e tudo mais. Então, eles meio que se distanciam de você. Você fica um pouco escanteado, entre aspas, né, por conta disso. Mas a impressão que te dá é que é o papel deles. Eles teriam que estar fazendo isso mesmo. Então, você não chega a ter um momento com eles ali, porque eles estão fazendo o corre, podemos dizer assim. Né? Tá. E daí no meio, né, dessa agitação toda, aí eles começam a apontar, né, pra onde ir e tal. Vocês 5 ficam um pouco perdidos também, né, sobre o que dá pra fazer ou não. Então daí você nota que aquela mesma serviçal que tinha falado com o seu pai, ela volta, e aí sim, ela vai na sua direção, Toalha, e diz: Mestre Bartos está na sala do trono e quer falar com vocês. Comigo, sozinho ou com um grupo? Ela diz com vocês. Tá. Eu vou só assentir e vou assim o mais rápido possível. Beleza. Todos vocês acompanham o Toalha? Sim. A gente tá perto um do outro pra eu poder falar com eles, sim. isso? Nesse meio tempo aí de todo esse burburinho e tal, vocês já estão tudo junto. Tá? Então eu vou reunir o grupo e vou encontrar com o Mestre Bartos. Aí no caminho... Assim, eu não perguntei pra eles nada do que aconteceu lá embaixo e eles provavelmente não me falaram nada, né? Aí fica a critério de vocês. Não sei que... Tá, eu não perguntei nada. E eu até então também não sei o que aconteceu. Eu imagino que não, porque a gente não parou pra conversar ainda e teria outras prioridades que seria tipo, né, cuidar do povo. Sim. E acho que não faz muito tempo que a gente chegou, né, mestre? Não, é a critério de vocês, porque realmente, né, vocês estavam, tipo, tentando ajudar, apontar... Não, mas assim, faz 15 minutos ou 2 horas que a gente chegou, porque acho que isso faria diferença. No máximo ali uma meia hora. E assim, eles estão todos cansados também, né? Exaustos, na verdade. Então, eu imagino, na minha cabeça, muito provavelmente eu devo imaginar, já como experiência que eu tô nesse grupo, que vai chegar um momento que a gente vai acabar se reunindo depois de se descansar e o Colin vai falar, vai atualizar a gente o que aconteceu lá embaixo. Vai me atualizar e atualizar a área também, né? Eu já, com essa experiência em mente, eu também já não perguntei nada. Eu tô mais focado em outro rolê nesse momento. Tá. Então, quando vocês ouvem, né, essa informação e daí começam a andar na direção ali do Salão Real, vocês veem um anão se aproximar de vocês, né, e diz: eu ainda tô meio debilitado, mas eu quero participar dessa conversa. Você vê que é o Elfgar, né, o conselheiro do rei Yamato. Eu não vejo problema nenhum com isso. Você vê que assim, não necessariamente ele estava pedindo autorização. Exato, pelo tom dele, mas assim, né? Tudo bem, também não vou... Pra você é natural. Não vou...
não vou entrar nessa seara com ele agora. E simplesmente só vou assentir e vou apontar pra ele ir com a gente. Então vocês 6 fazem o caminho até o Salão Real. Vocês entram de volta. O Elfgar, né? Ele pede pra tomar a dianteira ali da abertura das portas. Né? E no momento que ele abre ali, vocês veem que nesse momento está somente o Mestre Bartos, né? A senhora Greta não está com ele. Dá pra ver mesmo de longe assim que ele tá com uma cara de quem não dormiu tudo que deveria, né? Tá meio exausto. Ninguém dormiu tudo que deveria, né? Mas exatamente. Mas assim, quando ele vê o Elfgar, ele meio que dá tipo uma acordada assim, né? Meio boquiaberto, né? Fala, o senhor Elfgar, por favor, entre. Guerreiros, por favor, também. Primeira coisa que eu preciso saber: estamos seguros? Bom, eu vou dizer eu vou responder pelo meu conhecimento. Acho que sim. Vimos coisas lá embaixo, vimos algumas criaturas lá embaixo. Vale. Eu parei de falar pra dar voz a... Sim, nós fizemos um acordo com os elites. E eles não vão mais incomodar. Aí só vou olhar assim pra Mag. Hã? e o Mestre Bartos também, ele olha, tipo, Ilítides. Daí o Elfgar, ele assume, ele fala, sim, meu senhor, chegamos, como havia informado antes, né, que nós havíamos chegado à Umbra Eterna. Quando vimos alguma das criaturas que existiam lá, que nós subimos para solicitar o fechamento, né, das minas, para que nós pudéssemos finalizar o serviço de fechar novamente o caminho para a Umbra Eterna. Só que quando nós voltamos, a maioria dos mineradores que já tinham iniciado o trabalho estavam presos em casulas e nós fomos facilmente subjugados. As minhas memórias ainda estão complicadas, mas uma das últimas coisas que eu me lembro foi do rei Yamato, que ficou lá embaixo, né, ter me entregado uma carta e deu ser atacado. E daí, tudo atacado por tentáculos, inclusive. Então, agora tudo faz sentido. Ser realmente o Ilítide. Ou Ilítides, né, no plural. Agora, se estamos realmente em segurança, temos que confiar na palavra da senhorita ali. Bom, depois que vocês subiram, a gente intensificou o trabalho de retirada dos corpos dos casulos. O Colin fez uma magia muito legal. E aí o Elite... Eu falei isso, certo, Colin? É isso, né? Elite de Kais, o nome do Lorde. Acho que essa palavra líder é mais fácil. Kais pode ficar mais fácil da conversa. Obrigada. Aí o Kais, ele veio e ele tentou conversar com a gente. E aí a gente chegou a um acordo de que os anões são importantes e não deveriam fazer parte da colônia, porque, pelo que o Colin nos explicou, depois de um tempo eles virariam tipo o Kais. Mas aí a gente fez um acordo e ele prometeu que ele não mexeria mais com os anões, com a condição de que o rei Yamato pudesse continuar sob o comando dele. Mas a gente entrou com um acordo de que isso só seria aceito se o rei Yamato fosse um bom rei a partir de agora. Então, eu acho que deve estar tudo certo. Tinha mais uma condição nesse acordo, não tinha, Colin? O resumo é que, em poucas palavras, que nós estamos aqui cercados de poucas pessoas, o rei Yamato deu um passo muito maior que as suas próprias pernas. A gente ainda está na beira de uma grande investigação, mas parece que o rei Yamato estava sendo ameaçado por entidades demoníacas.
E ele foi buscar informações e aliados. E não só entre os reinos anões, mas também com essas criaturas Ilítides. E ele gostaria de formar um exército. A falta de conhecimento do rei Yamato não permitiu que ele soubesse que o exército dos Ilítides demoraria muito tempo para ser formado. E ele apressou o processo, o que criou um ruído e criou um grande problema que gerou essa confusão. Os Ilítides colocaram larvas ou pequenas criaturas que entraram ou tentaram entrar nos corpos dos anões para acelerar esse processo, fazendo com que alguns desses anões se tornassem futuramente criaturas próximas a eles. Em poucas palavras, é mais ou menos isso. O acordo que nós fizemos foi para que ele retirasse esse controle mental em partes dos anões, ou seja, todos os anões aqui estão livres desse controle, mas ele mantém um elo mental com o rei Yamato, desde que o rei Yamato continue sendo um rei bom e que a gente vai garantir que isso aconteça e que ele não seja que se torne uma criatura maligna. E esse elo precisa ser permitido, e essa entrada com o Ombro Terra precisa continuar sendo aberta para que os Ilítides também consigam vir ajudar o rei Yamato em caso de um combate contra demônios. Esse foi o acordo que foi feito para garantir que todos os anões que aqui voltaram com a primeira turma e com a gente, eles estejam vivos agora. E sem o controle mental dos Ilítides. É isso. Isso significa que vocês podem até fechar a entrada para a Ombra Eterna, mas não, selar completamente, porque se os demônios invadirem, eles precisam conseguir sair e vir para cá, para ajudar. Embora seja o narrador, eu não tenho palavras para descrever a cara do Elfgar e do Mestre Bartos depois de tudo isso que vocês jogaram de primeira. Assim. Não, a minha também, porque eu também incrédulo com tudo isso, tá? Porque ele é um acordo que coloca em risco. É um acordo que coloca em risco, de certa forma, a minha casa. Por mais que eu não tenha muito amor. A alternativa era: todos os seus compatriotas viram bichos com tentáculos. Mas até a gente teimosia de saber entender isso. O problema é de vocês, né? Ia lá, caraca. É de você. Ele jogou. Tem dois tipos de problemas, que são meus e os que não são, e esse não é. Ainda bem que tudo isso é os players falando. Exato. Mas assim, meio Pensa que a gente fez um acordo pra gente lutar um dia a mais, entendeu? É algo um pouco raro, diante de todas essas informações que vocês passaram, anões não interromperem a fala de vocês para fazer os questionamentos que eles têm. Mas nesse momento aconteceu. Acho que demorou, né, para raciocinar tudo. Mas daí o Elfgar e o Mestre Bartos praticamente fazem perguntas juntos. O Elfgar pergunta: o rei Yamato está vivo? Como assim ele tem controle sobre o rei Yamato? E isso estava escrito na carta que eu te dei, enquanto o Mestre Bartos simplesmente pergunta: vocês fizeram um acordo com uma outra criatura sobre o terreno dos Yahar em meu nome, sem me consultar? Tecnicamente não foi garantindo no seu nome. Não, e eu vou só complementar a informação do tipo. E garantindo salvo condutos, passagem liberada caso eles sejam atacados pela terra dos anões. Não, calma. Não é isso. Assim, o nosso primeiro objetivo era salvar os anões. Primeiramente, não foi no nome de vocês. Foi no meu nome. E eu me comprometi. O que significa que se vocês não concordarem... eu não tenho culpa. Eu fiz a minha parte do trato. Entende? Mas, de certa forma, a minha parte do trato é tentar convencer vocês a deixar a porta aberta. E não é caso eles sejam atacados. É caso a gente seja atacado. Caso Zoestra seja atacada por demônios, para eles poderem vir e matar os demônios, porque eles têm interesses em Zoestra.
Então, se Zoestra for atacada por demônios, isso é um perigo para os anões também. Faz sentido? Então, se vocês tiverem sido atacados por demônios, eles vão vir ajudar. E você tem que entender que a passagem já está aberta. E vocês não tinham anões pra só não selar permanentemente, porque eles não têm, acho que, força pra abrir, sei lá. Mas se a gente quiser, a gente pode selar essa passagem de vez. Pode. Bom, mas se eles tiverem capacidade de abrir ela, vai ser um problema bem grande. E outra coisa, a alternativa a esse acordo era ele ia fazer todos os anões que tinham lesmas dentro do olho virarem bichos com tentáculos. Eu tava achando que essa não era uma alternativa viável. A gente partiu do pressuposto que uma boa parte desses anões que subiram com a gente, e alguns eu que acredito que subiram com vocês, já estavam infectados. Ou seja, eles já iam virar essas criaturas. A passagem ia continuar aberta, e vocês nem iam saber dela. E vocês não teriam todos esses anões para defender, caso precisasse ter algum tipo de defesa. O acordo, que é bilateral, foi: caso vocês, humanos de Zoestra, precisem de ajuda, e não foi falado nem dos anões, contra demônios, e eles só vão saber disso porque eles têm um elo mental com o rei Yamato, nós vamos ajudá-los. Fora isso, nós não vamos sair daqui para ir aí para cima. Essa é a parte do acordo que foi selado com a gente, e a nossa parte do acordo é manter a passagem entreaberta. Ela pode estar fechada, minimamente aberta. Eles também se comprometeram a não atacar, e eles também se comprometeram a não interferir. E também a não invadir o território anão sem necessidade. E a gente não fez acordo no nome de vocês, porque não invade o território de vocês. É da passagem para trás. Eles não vão entrar no território anão. Esse foi o acordo que a nossa líder selou com o líder dos Zilítides, o Lord Kais. E por falar em líder, eu olho pro Elfgar. Sim, o rei Yamato tá vivo. Ele só tem uma lesma dentro da cabeça dele que às vezes influencia ele a tomar algumas decisões, mas não sempre. No geral, ele é ele, mas ele vai fazer o possível para que ninguém descubra que ele tem a lesma na cabeça. Por isso que ele mandou prender a gente quando a gente veio investigar o desabamento que ele inventou. Pediu pra Quem vai garantir que esses Ilíates vão cumprir a parte da barganha deles? Quem vai garantir que vocês vão cumprir a nossa parte da barganha? Vocês barganharam. Eu tô realmente. O Toalha realmente tá abismado. A gente tinha duas opções, calma. Mas eu estou abismado. Guerra ou barganha. No caso da guerra, a gente ia ter que lutar do jeito que a gente tava, cansado, com a maioria dos anões feridos, ia ser um problema. Então, caso vocês ainda... os anões podiam morrer. Caso vocês ainda queiram lutar contra os Elítides, pelo menos agora eles vieram, se recuperaram, eles podem dormir antes de fazer isso. Que tal a gente, como grupo, garantir que esse acordo seja selado? Porque pense, vocês não viram. Vocês aqui, todos os anões que subiram depois ou subiram antes, os que estavam lá estavam inconscientes e muito debilitados, estão ainda. Os que subiram antes estão debilitados, estão em enfermarias e sendo curados e descansando. Quanto daquelas criaturas tem lá? E a gente não sabe o que tem para trás lá na região deles. Imagina, lutar com esse tipo de criaturas e a gente não tinha nenhum exército. E eles podem ter um exército gigantesco. Então, assim, até sendo um pouco racional, até que foi bem vantajoso. E caso eles invadam o território da forma como eles falaram que não vão fazer, aí vocês têm um motivo para uma guerra. E vocês vão estar prontos para isso. Exatamente. Outra coisa, eu vou simplesmente ele era bem amigável, ele nos convidou para conhecer o criador, se vocês quiserem ir lá e conversar diretamente com ele. Quando você fala isso, o Mestre Bartos fala assim, ele convidou vocês para ir lá quando? Quando a gente quisesse. Aí ele... Eu vou virar de costas e vou virar pro Bartos e vou falar, a decisão tá na sua mão. Eu vou olhar pro Zera e vou apontar pra ele e vou falar, mas isso aqui é o resultado de fazer acordo com as criaturas vis.
Está na consciência de vocês. Espera um pouco. E eu vou virar de costas e vou embora. Sentar em algum lugar porque eu tô cansado. Que bom que eu fiz pipoca hoje. Na hora que você começa a sair, o Zera tentando chamar ele, o Bart fala assim: filho de Burdal, primeiramente, não dê as costas para o seu rei. Embora entenda Eu tô meio arrepiado, assim, tipo gato, saca? Arrepiado aqui, tá ligado? Harry Potter, volta aqui, Harry Potter. A morte. Harry Potter, ele fala, não dê as costas pro seu rei, eu fico meio assim... Não dê as costas pra mim, Scar. Aí eu fico, o cara... Peraí. Segura meu poodle, peraí. E daí ele fala assim, segundo, eu ainda posso acreditar ser o seu rei? Ele tá falando isso pra mim? Exato. É que não é, né? Eu sigo o Messias. Mestre Burdal, com todo respeito... Burdal não, Burdal é seu pai. Se você falar seu pai, vai ser feio. Vai ser difícil, né? Com todo respeito... Mestre Bartos, com todo respeito. Com todo respeito mesmo, assim. Com toda a vênia. Ó, o Carioca falou com todo respeito, lá vem. Eu saí dessa terra porque eu não queria obedecer essas regras que aqui existiam. Eu voltei exatamente porque eu estava preocupado com meus pais e porque eu ouvi notícias graves do que aconteceu aqui. Eu não guardo o extremo carinho por esse lugar, mas eu ainda guardo algumas lembranças boas. Eu vou respeitar-lhe, porque você é o nosso líder. Mas não me tome como um súdito. Mas eu vou respeitar o que você determinar que for bom para a maioria dos anões de Ahar. E daí ele fala... Cara, e assim, vocês estão vendo... Eu tô realmente tentando falar isso com o maior respeito possível, assim, pra evitar uma pancadaria desnecessária. Eu estou falando com muito respeito. Sim. Vocês veem que, assim, enquanto isso, o Elfgar, ele parece que ele não se aguenta. Ele precisa muito falar, mas ele não vai interromper o Mestre Vargas. Ele tá explodindo já. Isso, tá com o dedinho levantado. Aí o Mestre Bartos fala assim, bom, então, pelo que você me diz, eu entendo que não adianta eu fazer uma solicitação a você, que você não vai fazê-la. Dependendo da solicitação, sim, posso fazer. Certo. A questão é que esse acordo foi feito pelo seu grupo. Sim. E cabe a eles a responsabilidade de que as coisas se mantenham da forma que foi acordada. E a mim também. Perfeito. Então, caso algo dê errado com esse acordo, eu conto com você e pelo seu sangue de Ahar para tomar as devidas providências com o seu grupo cujo fizeram esse acordo. Aceita essa demanda? Se você está me pedindo para eliminar o meu grupo ou simplesmente matar o meu grupo, se eles não me fizerem nenhum mal, eu não vou fazer mal a nenhum a eles. Quanto a Yahar, você vai sempre contar com o meu apoio em relação a Yahar. Eu não disse matar. Se chegar a hora de guerra, eu vou estar aqui, quer você queira ou não. Mas eu estarei aqui. Eu confio plenamente no meu grupo, apesar de não concordar inteiramente com esse acordo. Mas eu confio no meu grupo. Faz um acordo melhor, então. A Mag pensa.
Eu só dou uma olhada assim pra Mag, assim, tipo... Não, a Mag ela pensa. tá te olhando com um olhar pensa. excruciante, tipo assim. Se você olhar pra ela, então. eu imagino que não, mas ela está falando com os olhos dela. Faz um acordo melhor, então. Faz melhor. Tá, então quando você diz isso, ele apenas responde: eu não, em momento algum eu disse matar, eu disse arcar com as consequências. Se assim for, arcarei. Elfgar, e ele que tá louco pra falar, mas não consegue, dele, senhor. Sim. Eu atribuo a você a responsabilidade de ficar de olho no Rei Yamato. Afinal, você é o conselheiro dele, e caso ele faça algo que possa colocar esse acordo em xeque, você precisa nos avisar e tentar agir o melhor possível. E o Elfgar, na hora, ele faz o sinal com a cabeça, assim: sim, senhor, concordo plenamente, essa será minha incumbência. E Mestre Bartos finaliza dizendo: e agora eu só tenho uma última solicitação. Os senhores todos estão convidados a descansar aqui em Yahar com meus convidados. E no momento que quiserem falar novamente com esse tal Lord Kais, eu quero estar junto. Eu não vou me negar, nem melhor. vou falar com... Não, a Mag, ela dá uma curvadinha assim. Eu vou acenar com um sinal de respeito. Mas não vou me curvar. Aí ele faz: perfeito. Então, por gentileza, podem deixar a sala. Elfgar, por favor, converse com quais serviçais forem necessários para ajeitar as acomodações para vocês. Eu preciso voltar ao meu descanso. E ele dá meia volta com a cadeira de rodas dele e começa a se afastar. Faz um Boa olho. noite, senhor. É isso. Dá o cavalinho de pau. Ele dá o cavalinho de pau. Uhum. Bate Valeu, no limitador e sai. Ele saiu? Uhum. Eu dou uma cutucada no toalha. Eu vou olhar pra ela. A gente precisa conversar. O Elfgar, aí ele diz assim: sim, a gente precisa conversar. Vamos sair do Não falei salão com você. Não, mas nós precisamos. Droga. Eu acho que o Toalha e o Zera precisam conversar primeiro, viu? Eles que são bromance aí, que padrinhos de casamento aí, precisam se acertar primeiro aí. Esse negócio de dedo na cara não dá certo em grupo. Não, eu não botei o dedo na cara, eu só apontei pro Zera pra usar ele como exemplo. Quero saber não, se é nação, se é não sei o que aí. Vocês que se entendam aí. Eu vou saindo aí. Vou ver como que tá o Gabriel, se ele já voltou. Vocês que lutem aí, conversem. Tinha um tempo pra vocês. Colhe, não, você agora... é o que conhece o moço aqui, ó. Colhe. Colhe, agora que você dá um tempo assim pra dar uma respirada e pensa na questão, né? Vou ver como é que tá o Gabriel. Que você tenta fazer aquela conexão que vocês têm. Você repara que em algum momento da noite o Gabriel foi dissipado. Tá bom. Nisso vocês estão saindo do salão ali com o Elfgar. Já na porta do salão, né? Já tinha ali um serviçal. O Elfgar ali só comenta tudo que o rei disse. Né, fala pra arranjar dois aposentos, né? Um pequeno pra ele precisa descansar, e um maior pra vocês 5,
porque eles têm muito que conversar, ele diz. E a Cersal faz um sinal com a cabeça, enquanto isso vocês estão ali no corredor, vocês veem passando de um lado pro outro, principalmente ali porque é a caminho do hall de entrada, né, onde o pessoal tá fazendo a maior parte dos cuidados ali, dos anões que vocês resgataram. Mas ninguém necessariamente prestando atenção em vocês. E nisso, o Elfgar, ele repara que é um momento onde ele consegue desabafar. Ele fala assim, eu preciso saber, como assim Rei Yamato está vivo? É realmente o Rei Yamato? E, por favor, Colin, eu preciso ver essa carta. Eu entreguei a você porque eu achei que eu estava morrendo, mas se eu preciso voltar pra lá, eu preciso ver o que tá escrito. Eu vou deixar o Colin explicar isso. Pego a carta, tiro, né? Eu leio assim, entrego pra ele, é sua. Tá bem, tá vivo. Sim, pelo menos pelas palavras do Lord Kais, é o Yamato. Mas também ele está com algum tipo de elo mental. Ambos estão, né? Ele está com elo mental com o Lord Kais. A carta vai te trazer todas as informações que você precisa, mas eu estou à disposição para ir contigo. Não posso falar pelo grupo, mas eu imagino que aqui a gente já não tenha mais tanto ao que resolver, a não ser a conversa com o Lord Kais, que a gente pode fazer a qualquer momento. Mas agora tem alguns assuntos que me preocupam também. Mas leia. Mas o Rei Yamato está vivo, sim. Como a nossa líder Mag falou, ele tentou criar alguns subterfúgios para que a gente não viesse até aqui investigar tudo o que aconteceu e descobrisse toda essa artimanha, essa rede de mentiras que acabou virando uma bola de neve. Uma mentira sobre uma mentira para encobrir uma outra, para que a gente não descobrisse o que a gente acabou descobrindo. No pior dos casos, a gente conseguiu contornar uma situação, mas muito longe de resolvê-la. Mas a gente acabou de descobrir que também tem uma ameaça muito maior, uma ameaça gigantesca, de proporções que a gente ainda não consegue determinar, de demônios, que eu acho que tem muito a ver com a divindade do nosso amigo Zera, que está sendo enfraquecida em Zoestra, em todo Zoestra. De qual vocês estão falando? É o Dena, não é o nome? O Dena. Imagino que existe um plano intrínseco gigantesco de demônios que estão enfraquecendo os poderes de Odena para que os poderes deles cresçam e, de alguma forma, estão sendo feitos ataques diretos e indiretos para que o Yamato se sentisse muito ameaçado e tenha que recorrer a planos tão desse nível para procurar Elítides para reforçar o próprio exército. Ele está realmente se sentindo muito ameaçado. Eu não sei a proporção disso. Eu só suponho tudo isso. É o que eu penso até agora. O que me deixa impressionado e, de certa forma, chateado que ele não me disse nada disso. Ele não me falou dessa ameaça. Ele falou que ele buscava recursos em Umbra Eterna. E pediu pra que eu mediasse. Um exército é um recurso, né? Pois é, mas ele não abriu quais recursos eram. Eu devia ter forçado um pouco mais. Eu sempre confiei tanto nele. E agora, será que eu posso continuar confiando nele? Afinal, ele tentou matar vocês. Tentou matar você, amigo dele. Podendo ou não confiá-lo, nós temos a palavra com o rei dos anões, que a gente tem que manter esse acordo. Então a gente está, de alguma forma, preso a tudo isso até que a gente consiga acabar com essa ameaça dos demônios, sendo mais objetivo. Você vê que o Colin, ele sabia a palavra certa, mas ele tá tão exausto que não veio, né? Isso é roleplay. Exato. Isso se chama atuação digna de Oscar. Aí o Elfgar fala, bom, deixa eu me ver a carta. Daí ele abre, né? Começa a ler. E
A feição dele também é de pura... Assim, indignação, de difícil entendimento e tudo mais, né? E ele fala... Bom, ele escreve como se ele tivesse pronto pra morrer. Ele fala que ele queria que a rainha tomasse o trono. E daí ele simplesmente volta como se nada tivesse acontecido. Claro, eu vou precisar voltar, precisar vê-lo, mas não me parece, vendo essa carta e da forma que eu conheço o Rei Yamato, não me parece que quem está lá é o Rei Yamato. Bom, eu acho que... Bom, como os bichos de tentáculos queriam ter algum poder sobre Zoestra, porque eles têm algum interesse em Zoestra, eu acho que eles manipularam essa vontade do Rei Yamato de morrer e buscaram garantir que ninguém sobrevivesse, que ninguém descobrisse sobre ele estar sendo influenciado. Então ele tinha duas coisas na cabeça: esconder o que aconteceu e não morrer. Mas eu acho que ele não tá sendo manipulado quanto a nada mais. Ainda. Eu creio que eu precisaria estar em contato com vocês. Imagino que vocês estão com as duas pedras mensageiras que o Rei Yamato deu a vocês. Então será que eu posso continuar com aquela outra comigo? Não. A gente deu a outra ponta pra criança quando a gente deixou ele, porque a gente queria se comunicar com ele. Então, não. O Elf vai ficar sem palavras. Ele só abre a boca assim. A gente não sabia que isso tudo tava acontecendo aqui, né? Certo. Eles queriam continuar falando com a criança. A gente criou um laço muito forte. Olho pra ele assim, com o cara mordendo a boca. Assim, criança. Ok. Bom, vocês vão voltar comigo. Espero, pelo menos. Uhum. O meu medo é que ele ainda deseje prendê-lo, Colin. O bicho do tentáculo assim, prometeu que não. Pode ser que... Assim, prometeu eu estou muito cansado. Elfgar, sim, no acordo que a nossa líder Mag fez, partes do intrínseco acordo foi de que ele não ia mais tentar nos prender e etc, ia dar salvo pra gente na cidade. E a gente fez ele prometer que ele não ia começar uma guerra, que ele só ia se defender se a guerra viesse dele. Exato. Uma coisa parecida com isso em outras palavras, mas sim, bem objetivo, assim. Eu estou muito cansado, realmente, mas existem algumas coisas que estão passando pela minha cabeça, mas está muito curvo, não consigo organizar os pensamentos. Mas pode ser isso, dele ter escrito essa carta no momento de que ele estava olhando nos olhos da morte e achando que tudo poderia dar errado e fechar a passagem, achando que Kais iria dominar tudo. Pode ser tudo um plano gigantesco de Kais e a gente caiu nesse plano e fez um acordo com ele e realmente é um impostor que está lá. Pode nem existir demônios, nada, e foi só mais uma outra parte desse plano, mas enfim, são muitas conjecturas, muitos subníveis de informação. Eu realmente estou esgotado, eu preciso dormir um pouco. Se me dão licença, podemos falar mais tarde. Bom, de qualquer forma, acho que seria bom nós voltarmos juntos e talvez lá eu consiga outro par de pedras mensageiras pra gente se comunicar. Saúde, Jeb. Mas entendo. Eu não estou tão exausto, mas ainda estou
tanto debilitado, creio que também precise de um descanso. Então, nós podemos pensar nisso depois. Tudo bem. Bom, os aposentos são pra cá, e daí ele aponta pra vocês ali o caminho. E em certo momento ali vocês, né, já vão chegar e os serviçais vão indicar pra onde cada um vai. Então vou pular pro momento aqui onde vocês estarão, os 5, sozinhos no quarto, onde vocês vão poder descansar depois de tudo que fizeram. E aí fica com vocês aí, ADR agora ou depois de dormir. Bom, eu vou sentar no... Acho que deve ter uma cadeira, um sofá, sei lá, alguma coisa assim. Eu vou sentar, eu vou abrir a veste, vou puxar um cachimbo, vou botar um pouquinho de erva dentro. Que eu só uso em momentos muito específicos de alto estresse para tentar me acalmar, né? E não é isso totalmente que recreativo. Totalmente recreativo. Nada alucinógeno, né? E vou acender e vou esperar eles falarem alguma coisa. Meu cachimbinho na Zera, do todo o teu conhecimento aí, de tudo isso que você já viveu, planos e toda a tua cultura religiosa, o que você acha, e principalmente do teu conhecimento militar, olhando do contexto geral, o que você consegue iluminar a gente sobre esse assunto? Bom, a primeira coisa... O silêncio é ótimo. Faz todo sentido. Thiago. Aham. Deixa eu perguntar uma coisa. Você considera diabos e demônios diferente? Porque em D&D existe uma diferença entre diabos e demônios e existe uma rixa muito grande. Então, vocês estão falando de demônios e eu sou diabo. Aí eu queria saber se a gente considera isso no seu mundo ou não. Seria mais na verdade, existem os demônios, né? As crias de demônios e os lordes demônios, que são os que mandam, tá? Não necessariamente tem uma rixa, pode ter rixa entre os lordes demônios, mas as criaturas, os lacaios, eles são é que no D&D diabo vem de um plano e demônio vem do outro, né? Aí eu não entendi. sei se aqui considera isso também. Tudo fica dentro do plano infernal, sim. Tudo farinha do mesmo saco. Uhum. Tá. Então me dá uma ajuda. O que eu sei sobre os demônios que podem estar incomodando aqui? Tá. Te dá um panorama do seu conhecimento, tá? Você, quando trabalhava ainda por Tomos, com o Garnax ali, como seu companheiro e tudo mais, basicamente a ideia era enfraquecer os deuses. Então vocês atacavam templos, clérigos assim que parecia que estavam sendo milagrosos demais, vocês iam lá e davam um cabo neles, causavam um caos ali, um ou outro, sabe? Pra digamos assim, né, tentar equiparar as forças, pelo menos era isso que o Tomos apresentava pra vocês. Não foram poucas vezes que vocês tiveram ajuda de demônios para quando vocês precisavam, né, de uma força maior. Assim, demônios pequenos, né, tipo diabretes, coisas do gênero. Mas você, assim, pelo que você conhece de batalha, eram demônios fracos. Se existem demônios mais fortes ou uma quantidade absurda de demônios, tem um certo problema que você sabe pelo teu conhecimento intrínseco de tudo que você trabalhou, de que não dá pra simplesmente abrir um portal tanto do plano celeste quanto do plano infernal aqui e mandar todo mundo como se fosse assim uma endgame, né? Assim. Exatamente, como se fosse o Vingadores do Ultimato lá. Cada um deles precisa ser invocado, um trabalhão e tal. Agora, se tem um plano pra estreitar, né,
um plano para estreitar os planos é ótimo, né? Mas a ideia é essa. Para estreitar a questão dos planos é algo que a Zete falou para você lá no início, que era uma das ideias do Autometef. Então meio que casa com o que ela tá avisando vocês desde o início, né? E foi um dos motivos para vocês cuidarem do Misha por todo esse tempo aí, para garantir que ele ia chegar num local seguro. Eu gostaria de adicionar que a Mag não vai pensar em nem lembrar disso, porque ela é burra, mas a gente levou o Misha até onde ele tá, porque nos seus sonhos a gente sabia que caso ele não chegasse lá, a gente poderia talvez ter uma guerra de demônios no nosso plano. Exato. Então, né? Talvez então, assim, o poder dele fosse o poder necessário para abrir esse negócio. Bom, a minha experiência, conhecimento com demônios não é a mais longa, porque não foi toda a minha vida que eu estive do lado deles, mas o pouco em que eu estive junto com eles, o nosso maior objetivo era minar o poder de alguns deuses, outros, maior parte dos deuses, em prol de que os demônios conseguissem ter mais força. Então, trazer demônios, diabos e qualquer coisa pra cá não é uma tarefa fácil, porém se a gente lembrar que a nossa ideia de salvar o Misha foi para evitar que os demônios viessem para cá, talvez eles realmente estejam com um plano de vir atacar ou até fazer uma batalha entre os deuses aqui no nosso plano. Quando eu tentei fazer amizade com os Ilíades... Ilítides. Ilítides é outra. Isso, outra história. Eu pensei mais em... Olha, se a gente tiver um aliado, ao invés de arranjar briga com todo mundo, aí ao ponto pro Tualin, só porque não gosta muito do jeito que as coisas são feitas, a gente vai acabar ficando sozinho nessa batalha. Não é uma tarefa tão simples lutar contra deuses e demônios. Então eu imagino que quanto mais aliados nós tenhamos do nosso lado, mais fácil fique. Zera, serviu pra você, Zera, esse aliado que te deixou metade queimado e metade... Te deixou pela metade como homem que você era? Essa aliança foi boa? Fui eu que fiz o acordo. E eu espero que, assim como você falou pro seu antigo rei, que mesmo quando você não gostar das decisões que uma autoridade toma, você possa respeitar elas. E eu espero também que você não saia do nosso grupo quando eu tomar alguma decisão que você não concorda 100% do mesmo jeito que você fez aqui. Ou é isso que a gente precisa esperar de você? Não é isso que eu tô dizendo. Eu não vou sair do grupo e nem vou trair vocês por conta de uma decisão que eu não concordo totalmente. Eu só quero que vocês pensem pelo meu lado. Vocês fizeram um acordo com criaturas que fizeram com o meu povo. E se fossem os Orquídeas, e se fossem da ordem do Colin, se fossem, sabe... Eu entendo, Tualin, mas a outra opção era deixar ele matar todos os anões. Ou pelo menos correr o risco disso acontecer. Na pior das hipóteses, se vocês não concordassem com o acordo que a gente fez, desse jeito vocês conseguiriam se preparar para essa batalha. A gente conseguiu, dessa forma, entrar num equilíbrio, entrar num consenso, para pelo menos não se matar. Já não é uma vantagem? Eu não vou dizer para vocês que eu vou conseguir concordar totalmente com essa decisão de vocês, mas tendo em vista tudo que a gente já passou juntos, tudo que a gente já enfrentou juntos,
eu vou dar... Eu não... Dar voto de confiança acho que talvez seja algo que pareça que eu tenho alguma autoridade, e não é isso que eu queira dizer, mas eu vou acreditar no que vocês estão falando, eu vou acatar o que vocês decidiram em grupo, apesar de não concordar totalmente com essa decisão. Mas a gente tem que garantir que a gente vai assumir essa responsabilidade. A gente não pode deixar essa responsabilidade, porque a gente está lidando com outros povos, está lidando com outras pessoas, está lidando com vidas aqui também, além das nossas. É algo muito maior do que simplesmente nós. Eu concordo. E eu também prometi ao Lord Kais que se ele não cumprir a parte do acordo dele, eu mesma vou matar ele. E eu pretendo cumprir com a minha palavra. Entrar na fila porque eu vou ser primeiro. A gente pode dar um golpe em conjunto. Tentamos nos colocar no lugar de vocês, mas é impossível ter tamanha empatia. Não posso me colocar no seu lugar. Prefiro acreditar do lado mais racional possível, que nos permite, que nós conseguimos a oportunidade de vocês terem a chance de escolher. Ou pelo menos a maioria de vocês. Porque senão a escolha já tinha sido feita. Eles estariam presos e todos morreriam, inclusive seus próprios pais. Não estou falando que a gente merece algum tipo de ganho ou coisa do tipo. A gente ganhou tempo. E se realmente foi o que vai acontecer, como a Mag falou, vocês estarão saudáveis, fortes, preparados, armados e vão poder lutar. Pense que esse acordo ganhou tempo e que vocês agora têm uma fronteira. E vocês todos, como da mesma forma que nós, seremos agora embaixadores. Nós podemos entrar naquele lugar, ter a oportunidade de conhecê-los, conversar, entendê-los e até selar um acordo de livre trânsito. E que não seja algo de inimigos ou de ameaça. E que vocês possam até fortalecer, quem sabe, um comércio, alguma coisa no futuro. É muito cedo para pensar em alguma coisa. O bom é que agora está todo mundo salvo, as famílias estão em paz, pais, filhos, famílias, a comunidade anã está bem e que agora todos podem descansar. E podem estar tranquilos para acordar amanhã e recuperar tudo que vocês estão... Já era para estar tudo perdido. Tem mais um detalhe. Eu vou tentar ver pelo seu lado, mas eu ainda não consigo. E talvez seja impossível para mim, neste momento, concordar 100% com a decisão de vocês. Mas, novamente, é uma decisão de grupo. E eu vou acatar a decisão do grupo, por mais que eu não concorde. Mas tenho em mente que se chegar o momento que eu, ou Aren, ou Zera, enfim, qualquer um daqui precisar tomar uma decisão diferente que você não concorde, que você tenha isso em mente também. Tudo que aconteceu aqui. Tem mais um detalhe. Ele parecia muito forte. Não forte tipo eu. Eu tenho força. Mas ele parecia forte tipo o Colin. De cabeça, sabe? Eu entendi o que ela quis dizer. Só que, com todo respeito, Colin, ele parecia muito mais forte que o Colin. E eu acho que se a gente fosse enfrentar ele naquele momento, eu até sobreviveria. Mas o Colin, o Zera e todos os anões frágeis que estavam presos dentro das cápsulas, provavelmente não. E eu não queria voltar sozinha. Okay. Eu prometi pro Zera que eu ia cuidar dele. E eu gosto muito do Colin também. Mestre, como eu não tenho mais nada a acrescentar, além de ser um disco repetido de falar que eu não concordo, eu vou só sentir pra Mag, né, de forma carinhosa. E eu não tenho... Simplesmente eu não tenho mais o que dizer, eu vou ficar calado. Outra coisa. Se você acha que realmente o acordo poderia ser melhor, quando a gente for visitar o Lord Kais, você pode propor mudanças. E aí você e o Mestre Bartos podem tentar negociar o caminho melhor para os anões. Mas pelo menos agora vocês têm a oportunidade de fazer essa negociação.
Quem sabe uma rota de comércio, minérios, enfim, as possibilidades são infinitas. Aí é com vocês. Eu queria só aproveitar esses instantes finais antes que eu desmaie de exaustão. Aren, você tem tido contato com a sua divindade ou ela de alguma forma, da mesma forma que a do Zera, está se sentindo um pouco enfraquecida? Ou está tudo bem o seu elo com a sua divindade? Só quero entender por uma pesquisa aqui pro meu tecido. Não, só uma pesquisa para ver se todas as divindades estão sendo enfraquecidas ou é alguma coisa direcionada ao... Bom, eu não tive mais contato com o meu Deus, só que nas minhas buscas, na minha prática de fé, eu vejo que o meu elo com ele está forte. Mas eu ainda penso no que ele falou sobre a questão do Zera. E isso, de um certo modo, tem me deixado preocupada, porque eu não sei o que está por vir. Mas eu sei que é muito sério e muito grande. Então, eu ainda mantenho o pensamento da questão da gente fortalecer a fé dele. Mas ainda ecoa na minha memória tudo que ele disse sobre a questão dos pilares, de tudo estar enfraquecido e do Zera ser um ponto muito importante. Então, é preocupante. Mesmo praticando minha fé, eu não tive mais contato, mas eu gostaria de saber se a gente tem algum direcionamento, se alguma coisa pode acontecer o quanto antes, se tem algum aviso, se tem alguma luz para que eu possa seguir. E também ajudar vocês com isso. Ô, mestre, o Elfgar, ele tá com a pedra dele? Com a parte da dele? Não, ele na verdade ela rolou e o Zera pegou, né? Então eu sei que tá com o Zera. Tá com vocês. Viu? Zera. Acho que viu, né? Você não queria tanto. Você não queria falar tanto acho que com o não. Misha? Mas o Misha deve estar dormindo agora. E se a Não, gente mandar não, mensagem e ele não ouvir? O Elfgar, ele chegou, por mais que o Colin não tenha visto, o Elfgar chegou a falar, tipo, apontar pra vocês, ele falar que tipo, a pedra era pra você. Não sei se vocês lembram disso. Quando ele acordou, ele ainda tava, né, totalmente perdido, mas ele comentou algo que a pedra era sua. Então o Elfgar sabe que a pedra tá com você. Aquela hora ele perguntou se ele podia ter as duas pedras, vocês falaram que não. Então, no geral, você sabe que a segunda pedra está sob controle do grupo, podemos dizer assim. Alguém aqui está com acesso a outra pedra que tem contato com o Misha? Ela está aqui entre nós? Eu não vou responder. Porque, ligando alguns pontos aqui, pelas palavras da Aren, eu imagino que seja o momento de termos algum tipo de conversa, iluminação de um ser muito mais evoluído do que a gente nesse assunto. E eu acho que esse ser pode ser o Misha. E a única forma de comunicar com ele, queimando total a minha língua, foi a sábia decisão do Zera de deixar a pedra com o Misha. Porque agora nós podemos ter contato com ele. Mas não é melhor a gente esperar, tipo, amanhecer pra ter certeza que ele vai ouvir a mensagem? Será que ele não é onisciente? Eu acho que ele tá tão mais evoluído ele que a gente. Quando ele tava com a gente. Não sei, mas podemos tentar. Mas eu não sei se isso vai ser agora ou se vai ser na próxima cidade. E a Mag, ela não entende fuso horário também, né? Tem que lembrar disso. É verdade, talvez lá seja de dia. Pra Mag, tipo, é o horário que tá aqui, é o horário... Mas eu acho que é o momento da gente consultar um ser mais evoluído para seguir qual o caminho. Às vezes ele tem desígnios que podem nos guiar às nossas próximas decisões. Nós temos um caminho para descer para Ombro Terra, aí nós temos que voltar com o mestre Wilfgar. E eu tenho assuntos. Eu preciso saber o que aconteceu com o Gabriel. Ele não chegou até a cidade, e pode ser que todo o comboio que ele estava junto pode não ter chego também. Eu abro para eles agora. Por que você não falou isso antes?
porque nós estávamos Zera, chama o Misha. Você pode falar com ele limitadamente pela pedra, porque se você pode falar, eu queria falar com ele. Eu queria contar pra ele que eu ensinei o meu irmão a brincar de pega-pega, igual ele me ensinou. Em momento nenhum o Zera disse que tá com a pedra. Mas o Colin não falou? Não. Eu falei, se alguém tem, então ele falou que falei. Não ia falar. Não, mas então por que a Margaret tá nessa discussão de não ter que acordar o Misha? Ela nem sabe. Não, ela sabe que a pedra tá aí. Nenhum de vocês, né, falou. Vocês acham que a pedra tá aqui? Sim. Não, eu falei, se alguém tem aqui. Com, ninguém falou nada. Que o Elfgar disse, né? Tá, mas vocês acharam a pedra? A pedra estava com o Elfgar, mas amanhã eu vou consultá-lo. Ele deve estar descansando. Não, pera, eu sei que a pedra tá com algum de vocês porque o Elfgar pediu ela de volta. Eu falei que não. Não tá comigo. Mas eu sei que tá com alguém do grupo. Faz sentido, né? Deve ter ficado com o Kais, então. Será que o Kais agora vai se comunicar com... Isso poderia ser um grande problema, tá? Poderia. Gente, quem tá com a pedra? Boa noite, né? Vamos... Você não vai contar? Nós estamos exaustos e cansados e já são quase 10 horas de dormir. De pegar nessa mentira. O Zera tá fingindo que tá dormindo já ali. Tipo. Se a Mag descobrir que já foi de quem tem a dorme, pedra e o Zera não falou nada, isso vai dar uma bagunça. Gente, vocês estão todos exaustos, né? Morrendo de sono, mas... Eu vou perguntar, antes de dormir, alguém quer fazer alguma coisa? A gente tem quartos individuais? Não, vocês estão todos no mesmo local, porém, né, por questões óbvias, caso alguém precisa fazer alguma necessidade, eles indicaram onde é que é o banheiro, que é fora do quarto. Eu saio do quarto, tem uma, tipo, não tem porta nem nada, né? Tipo, são de pedra, né? Eu saio que estiver no corredor, viro um pouquinho, mas, tipo, na visão deles mesmo, e fico ali sentado um tempo e conjuro o novo familiar. Mas eu não quero que a iluminação, etc., o barulho atrapalhe eles, por isso que eu saí do quarto, mas só isso. Uhum, tá. No meio da noite eu vou tentar ir o mais sorrateiro possível até a Mag. Pra tentar falar só com ela. Tá. Vou pedir pra você só rolar um furtividade aí, só pra gente ver o quão silencioso você consegue ser. Deixa eu achar aqui percepção, deixa eu deixar aqui. Nem sei se precisa. 11. 11 não é lá grande. Quase caiu a perna dele de leproso. Tá. A gente já vê a questão da percepção. Eu só quero saber, Zero, o que você fala pra Mag? Eu vou até a Mag na cama dela, se é parecida. Eu estico a mão até a mão dela e coloco a pedra na mão dela. Mag. Enquanto eu estava sendo torturado, o Garnax queria muito entrar em contato com o Misha. O Misha é uma das formas deles conseguirem, sei lá o que é que eles querem aqui na Terra. A gente tem que tomar muito cuidado em entrar em contato com ele ou deixar que ele seja percebido. Então, como você é a mais forte, cuida da pedra. E daí eu levanto e volto pra cama. E é aqui que a gente vai encerrar hoje. Então, gente... Eu guardo a pedra. Imagina a Mag, tipo, morrendo de sono, ouvindo tudo isso, tipo... Quê? Os sonhos dela nessa noite vão ser incríveis. Mas, só enfim, mistura.
vamos descobrir, né, o que a Mag vai fazer com essa pedra apenas na próxima sessão. Mais uma vez, gente, obrigado aí por terem jogado. Pessoal que tá acompanhando a gente, valeu aí, né, por acompanhar mais essa sessão. Mais uma vez, naquele pedido de sempre, deixar aí o joinha, se inscrever no canal, se inscrever né, na nossa conta no Spotify, compartilhar, ativar sininho, fazer um pix ali se não for pedir muito. A gente agradece demais aí. A gente precisa equilibrar as contas aqui da Black. E né, temos também o nosso crowdfunding. O link vai estar aí na descrição para vocês. Se acharem que vale a pena aí curtirem nosso conteúdo, né, considerem aí dar um auxílio para nós, que nós agradecemos, ok? Então é isso. E semana que vem nós descobrimos aí se a Mag vai entrar em contato com o Misha ou não, e se ela vai falar algo que realmente importa, não é mesmo? Isso aí, galera. Então, um abraço a todos. Eu não quero essa responsabilidade. E até a próxima. Seria tão melhor se eu estivesse jogando com um personagem inteligente.